Aí, quando entrou a Luciana, minha filha mais nova, eu tremia, porque eu falava, Deus, eu passei, sofri tanto para que não chegasse a esse ponto. O coração da minha filha, o que ela me pediu foi sério. Mas, naquele momento, quando entrou as duas, e as duas disse sim e saiu. Aí, quando a Luciana entrou, 2 lágrimas rolaram assim, do rosto da Luciana. O promotor perguntou, você quer ficar com a sua mãe ou com o seu pai? 2 lágrimas desciam. E nisso, olha o que Deus fez, olha o Deus que nós servimos. Eu vou dizer para você, Deus é Deus das mínimas coisas. Muitas vezes a gente acha que Deus vai fazer uma grande coisa, mas você não se esqueça que Deus é Deus das coisas mínimas, que às vezes é tão pequena que você fala, não, isso... Mas Deus, como Ele cuida dos nossos sentimentos, nos mínimos detalhes. Como que eu ia imaginar? Eu preocupadíssima ali, meu Deus, minha filha vai falar e fazer o quê? Fazer o quê? Como? Eu tenho um Deus, um soberano Deus. E nesse momento, nesse momento que ela estava, sim, com as lágrimas descendo, o juiz voltou na sala. Quando ele voltou, ele deu de cara com a Luciana, as lágrimas dela descendo. Sabe o que ele fez? Ele falou assim, olha, não precisa falar, não. Não precisa falar com quem você quer ficar. Eu falo por você. Você vai ficar com a sua mãe. Você já imaginou? Ela não falou nada. Não, ela vai ficar com a mãe dela. E agora vamos acabar com isso, vocês vão... Estipulou ali o salário, tal. Naquele tempo era muito pouco para 3 filhas, tal. A advogada, ela estava tão emocionada que ela falou assim, olha, deixa daí para depois a gente discute isso. E ele disse assim, olha, eu quero a conta dela aqui no fórum, e ele vai depositar aqui, e essa menina vai ficar com ela. Tá. E aí essas meninas foram morar comigo na igreja. E aí teve o primeiro mês, né, que eu fui receber. Quando era o segundo, a minha filha, minhas 2 filhas maiores já estavam na FUBEAS. Eu tinha colocado elas na FUBEAS, que é um projeto de meninas que estuda e trabalha meio período. E ela disse para mim, mãe, você precisa desse dinheiro do meu pai? Eu disse, não, isso daí é para vocês. Aí ela falou, mãe, nós não queremos. Porque o dinheirinho que a gente ganha, nós compramos o que a gente precisa de higiene pessoal, essas coisas a gente consegue. Porque eu já não podia dar nada para elas, porque eu estava vivendo ali na obra, né? E ela falou, mãe, nós não precisamos. Eu falei, então tá, fica tranquila então. E eu nunca mais fui atrás, nem de receber a segunda vez, e nem de brigar pelo... eu tinha ganhado, eu queria minhas filhas, né? Não pensão, nada disso, que eu não estava preocupada com isso. E aí a gente levou a vida normal, e essas meninas ficaram comigo, morando ali na igreja. Aí foi o tempo, eu trabalhei na igreja, eu fiz o primeiro seminário de intercessão na Lagoinha, Batista da Lagoinha. Quando eu cheguei lá, era uma profeta naquele tempo que estava diante do trono. Ela ia dar, mas ela passou mal. Ela acho que teve um infarto, eu não sei. Foi a Zainete que deu, foi a primeira vez. E naquele momento, quando eu voltei, né, naquele tempo, Ana Paula ainda não era tão conhecida, diante do trono, estive lá com eles todos e conheci todo o trabalho deles lá. Quando eu voltei para a minha cidade, eu coloquei um seminário de intercessão na minha igreja, que foi uma bênção. Deus agiu sobrenatural naquele
seminário. O meu pastor me procurou, falou que 40 anos de ministério, ele nunca tinha visto o que Deus fez ali. Deus deu rim novo, Deus curou, Deus fez coisas tremendas. E veio mais de 1.000 pessoas nesse seminário, que veio a região, todos que queriam aprender. Formei um grupo de intercessor na minha igreja e era líder desse grupo. Eu fiquei sendo missionária, líder das missionárias ali. Trabalhei por 2 anos ali. Então, o que, que acontecia? Eu orava para crente, visitava crente, entrava nas UTI e era crente, era sempre assim. Um dia eu falei, Deus, eu quero levar o teu nome a pessoas que não te conhecem. Aqui eu só estou falando com crente. E eu falo sim que nós precisamos ter fome de Deus, fome. Cada um, às vezes, eu falo, Deus não pode usar um mais do que o outro, mas Deus usa, quando uma pessoa é mais usada, é por causa da fome dela. E aí eu fui entendendo isso, e Deus foi me dando essa oportunidade de conhecer, porque a palavra fala assim, ó, prosseguir em conhecer a Deus. Então, a gente tem que estar sempre querendo mais. E eu era uma pessoa faminta de Deus. Não, sou faminta de Deus. E eu disse, Senhor, eu gostaria de levar a sua palavra a quem não conhece. Lembra que eu tinha feito uma promessa? E eu escrevi uma carta falando isso que eu estou falando. E eu não sabia o que Deus ia fazer. Eu chorava muito, orava muito para isso. Só que eu pensava assim, Nordeste, Deus, acho que lá no Nordeste, né, do Brasil, no Norte, as pessoas ainda não é alcançada. Nunca pensei em sair do país, eu não tinha. Tanto que eu falo que hoje meus trabalhos na Romênia, Bulgária, a Romênia que eu trabalhei, na Bulgária hoje, o programa que eu tenho na Bulgária já há 7 anos, que vai para 40 nações. Eu estou hoje morando na Itália. Eu nunca falei, vou morar na Itália. Deus me falou para mim ir para a Bulgária, Deus me falou para mim ir para a Romênia. Eu nunca tive isso. Eu tenho um chamado para tal lugar, eu falo que eu tenho uma ordem. Quando você entende isso, você vai aonde Ele quer. E aonde Ele quer é bênção para você. Você não tem mais preocupação, não é um lugar, né? Deus não tem o que a gente tem, né? Uma geografia, aonde que é, olha o globo aqui, eu vou. Deus falou para mim vir aqui nesse lugar. Não, aonde você te mandar aqui, você vai e você é feliz lá, porque você está na vontade dele. Então eu esperava, o mínimo que eu podia era ir para o Nordeste. E o que Deus fez, eu já estava, assim, praticamente só atendendo crente, orando para crente, e veio essa necessidade de ganhar pessoas que não conheciam Deus. E foi aí meu grande desafio, que eu comecei a orar e trabalhando ali, né? E, de repente, eu entendi que as coisas estavam sendo mudadas, tudo estava acontecendo, meu ministério estava uma benção. Eu abri vários trabalhos nos bairros, em cidades, na minha região. Comecei vários trabalhos como igreja, que hoje são igrejas plantadas ali, né, na região da minha cidade. Deus me usou muito nas curas, nos milagres, salvação. E estava tudo funcionando, tudo, né? Eu era líder ali, mas Deus começou a me incomodar, que eu precisava ir mais longe. E eu lembro, quando eu escrevi isso, eu orava e falava, Deus, me tira desse lugar, eu preciso ir para um lugar onde está necessitando, mas eu não sabia onde. E eu lembro que uma amiga de Portugal me chamou e falou se eu queria ir para Portugal. E eu falei, como que é isso? Portugal? Né? Falei, tá bom. E aí eu fiz o meu passaporte e eu cheguei no meu pastor, falei, pastor, eu
Ele falou assim, não, eu não vou deixar você sair daqui, porque você sabe como eu penso, se as coisas estiverem dando tudo certo, é porque é a vontade de Deus. Mas numa semana eu consegui meu passaporte, vendi minhas coisas todas e eu cheguei para ele e falei, pastor, eu quero a tua bênção, que eu estou indo. Ele falou, como? Não, você não vai sair daqui, não. E tal, tal. Eu falei, não, pastor, o senhor falou que era assim, então assim aconteceu. E aí eu pedi a bênção da igreja e ele disse assim, olha, eu não tenho um chamado para missionário ir, eu tenho para eles trabalharem aqui. Mas a missionária Silvia está indo para a Europa recomeçar a vida dela. Não está sendo enviada, mas nós demos uma carta e essa igreja reconhece a idoneidade dela. É uma carta que eu nunca precisei aqui, né? Porque é diferente a Europa. Mas minha igreja me abençoou, me orou por mim e eu vim embora. E eu disse, Deus, eu estou indo. Por isso que, em termos de missões, eu penso bem diferente, porque assim como eu fui feita, eu creio que Deus traz pessoas comigo desta maneira. Meu Senhor, eu vou, nem que se for para ir dormir no banco da praça, eu vou. Então, eu não fui pronta, não vim preparada, não vim nada. E eu vim por amor a Deus, e não vim por amor à nação, porque eu também não tenho isso, amor a essas pessoas, amor àquelas pessoas. Eu tenho amor a Deus, e se Deus ama, eu amo porque Deus ama. Então, eu entendi isso, falei, Senhor, eu vou para dormir no banco da praça, mas se o Senhor quer, eu estou indo. E eu tive ali, fiquei em Portugal 9 meses e voltei porque a minha filha, nesse tempo, ia se casar. E quando eu voltei, Deus falou para mim que eu não iria ficar no Brasil, que Ele ia me levar para outro país. E eu entendi assim, falei, Deus, onde que é, né? E eu tinha uns amigos no Canadá e eu tentei o visto para o Canadá. São portugueses, da colônia portuguesa. E eu tentei de tudo para esse visto. E um dia antes eu tive um sonho que esse visto vinha negado. Eu comprei coisas, deixei na casa da minha irmã, provando que eu tinha minha filha, e não tinha como. Paguei muito caro por isso, por esse visto. Mas eu tive um sonho, num dia antes, que meu visto ia ser negado. E que eu ia para o país dos meus antenados, dos meus descendentes. E ali eu ia receber a notícia no outro dia. Eu levantei, estava dormindo na minha irmã, e eu falei para e minha irmã, assim, friamente, ela falou, então é a Itália? Porque o nosso pai era italiano. E agora, né, vamos estar falando da minha vida aqui na Itália, né? Então, como eu disse para você, Deus me deu esse sonho. E a minha irmã disse, né, olha, então é a Itália, né? Porque os nossos avós nasceram na Itália. E como eu não tinha muita informação, que eu perdi meu pai com 7 anos, e então ali eu não tinha muita informação sobre meu pai, nada disso, né? E aí, mas eu tinha certeza que o visto, né, estava tão achando que ia dar certo. E qual foi minha surpresa? Meu visto não veio negado, não teve porquê, justificativa, porque a agência falou que tinha tudo para dar certo. E aí minha irmã falou, Silvia, então você vai atrás dos documentos do nosso pai para que você possa ter a cidadania italiana. Aí você entra no Canadá. E aí eu fui entender. Aí eu fui no cemitério, fui atrás de ver os documentos do meu pai, achar atestado de óbito. Aí eu, né, e todas essas coisas, para mim chegar nos meus avós, meus bisavós, e realmente eu descobri que meu pai era filho de italiano, né? Meu avô nasceu aqui, e justamente nasceu na região onde eu moro hoje, né? 30 minutos daqui.
em Abruzzo, aqui na Itália. E aí foi o que aconteceu. Eu vim para a Itália, juntamente com a minha filha do meio, a Juliana. E quando eu cheguei no norte da Itália, eu vi que não tinha igreja. Eu queria uma igreja. Então, como uma boa intercessora, né? Eu olhei, não vi nada e, de repente, eu entrei numa igreja e ia ter culto só no sábado. E eu, quando esperei o sábado, quando eu entrei na igreja, a igreja tinha Bíblia, uma Bíblia em cada lugar, tinha uma orquestra de instrumento. E eu pensei, uau, vai ser lindo aqui, né? Tal. Só que não veio ninguém. Veio eu, estava eu, o pastor e a esposa. E assim terminou o culto com nós três. Eu não entendia nada de italiano. E o pastor foi ali, trouxe a palavra. Eu fui embora, não tinha muito o que falar, porque não sabia italiano. Mas, como uma intercessora, eu falei, meu Deus, peguei amor naquilo ali. Eu falei, meu Deus do céu, eu dormiria aqui para orar, para interceder, para que as pessoas venham e tal. Aí esperei o próximo sábado. Quando chegou o momento, estava eu, o pastor, e a filha dele, adolescente. Não tinha ninguém de novo. E aquele pastor começou a pregar. Quando ele subiu ali no púlpito, num canto assim, e começou a pregar, Deus me trouxe o sonho. Assim, na minha mente, eu vi o sonho e eu me lembrei todo do sonho, que realmente era um sonho profético. E o sonho, quando tinha falado que eu ia para o país dos meus antecedentes, eu ouvi uma língua que não era português. Então, eu só sabia que era um país diferente. Por isso, quando a minha irmã falou a Itália, então eu já sabia que falava outra língua. Mas, naquele momento, eu lembrei, a pessoa que estava pregando era aquela língua que eu tinha visto no sonho. Aí caiu a ficha, né? Eu falei, meu Deus, eu estou na Itália. É aqui mesmo, Deus me quer aqui. Eu saí daquele culto, fui em volta assim, tinha muitos pés de uva, aquelas valas de uva. Eu sentei numa vala daquela e chorei a tarde inteira. E disse, Deus, eu não posso sair daqui. Espírito Santo, eu não sei o que será de mim aqui, não falo essa língua, ainda não estou legal aqui. Estou preparando meu documento, que a intenção era preparar ir para o Canadá, mas eu não vou mais, eu não vou sair daqui, Senhor, eu não sei o que será de mim. Mas eu estou nas tuas mãos. Ali eu entendi que Deus me queria na Itália. E assim foi o meu percurso aí aqui na Itália. Fiquei um tempo no norte, depois eu terminei minha cidadania e eu vim para onde eu estou morando hoje, que é Abruzzo, que é aqui no centro da Itália, né? 2 horas de Roma. E hoje eu estou aqui. Eu vou resumir agora essa parte, né? Deus me deu o Augusto, que é um testemunho muito lindo, que eu me casei com o Augusto, foi também um milagre. Deus falou comigo. Eu nunca quis casar, eu nunca senti solidão, eu nunca tive falta. Desde que eu me separei, eu entreguei minha vida a Deus e viveria por Ele e não me preocupava em ter um marido. Mas quando eu entrei na casa do Augusto, Deus falou, esse é teu marido, essa é tua casa. Eu não entendia, esse homem não era convertido, tinha um santo cada 2 dedos, né, na parede. Ele fumava, ele bebia e ele tinha um diagnóstico de uma doença incurável e que ele ia morrer em 6 meses. Mas eu ouvi Deus falar bem claro para mim, eu amo esse homem, estou te dando essa nação e ele representa, eu vou salvar e transformar ele. Muita gente me vê como Augusto e pensa assim, aliás, até muitas pessoas com maldade pensam até que eu casei
com o italiano, por tantas coisas, mas o meu casamento é um pacto que eu fiz com Deus, muito lindo. Uma das coisas eu posso dar uma pincelada. Eu lembro que eu falei, Deus, mas como que eu vou casar com esse homem? E ele vi que ele tinha um coração bom, mas uma sentença de morte, que todo dia falava que ele ia morrer. E um dia eu fui ligar para os meus amigos no Brasil, pastores, para falar que Deus tinha me falado isso. Deus falou, não faça isso, porque ninguém vai entender o que eu estou fazendo. E, se você crer e me obedecer. Aí eu peguei a Bíblia e abri a Bíblia assim, de uma vez, e falei, Deus, fala comigo aqui. Aí saiu em Oséias, Oséias casando com uma prostituta por uma nação. E aquele momento eu entendi. Eu entendi que Deus estava me fazendo um pacto comigo, com o Augusto. E vou resumir, nós casamos, Deus preparou tudo. E Augusto foi curado, Augusto ficou liberto do cigarro, do álcool, se converteu, pegou todos os santos, me entregou para mim, não, para que ele não visse eu destruir tudo aquilo. E ele disse, eu vou te seguir porque eu sei que você segue Jesus. E nós casamos. Faz 17 anos isso. O Augusto é um homem que me apoia. Jesus batizou ele no Espírito Santo. Ele se batizou no Brasil e foi batizado no Espírito Santo antes de se passar pelo batismo na água. E Deus falou para mim, ele não é tua ovelha, ele é o teu marido. Você não vai ler Bíblia para ele, é eu quem vou fazer. E um dia eu estava assim preocupada, porque é um homem muito inteligente, gosta de saber notícias e ver tudo o que está acontecendo. Eu falei, por que ele não tem interesse de ler a Bíblia? E eu fiquei preocupada e eu falei, Deus, acho que eu vou arrumar alguém para dar um discipulado para o Augusto, para ele conhecer mais a palavra. Aí Deus falou assim, pergunta para ele por que ele não lê a Bíblia. E eu perguntei para o Augusto, Augusto, por que você não lê a Bíblia? Ele disse, Silvia, porque eu leio a tua vida. E as coisas que acontecem com você é o sobrenatural. Então, eu sei. E Deus tinha falado um tempo para mim que há pessoas que não vão ler a Bíblia, mas vai ler a tua vida, a minha vida. E isso daí me tocou muito. Ele falou, olha, o que acontece com você é Deus mesmo. Eu sempre falo que é Deus purinho na minha vida, e realmente é. O Augusto já viveu milagres criativos comigo, já foi comigo nos Estados Unidos, tem um testemunho lindíssimo que Deus fez com a gente nos Estados Unidos, e que muitos amigos pastores conhecem essa história. É o sobrenatural de Deus mesmo, e que vou deixar vocês aí, porque uma hora eu vou contar esse testemunho do Augusto e dos Estados Unidos, mas logo vai estar no meu livro e você vai poder ler. E ele viveu algo assim em Deus, e hoje é um homem que me apoia, e me apoia em tudo, me deixa livre para fazer a obra de Deus. E enquanto eu viajo, ele ora, intercede, e a alegria dele é eu estar fazendo aquilo que Deus quer que eu faça no reino dele. Então, aí eu estou falando, né, já do meu casamento, meu novo casamento, que já vai para 17 anos, e com muita saúde. Deus rejuvenesceu esse homem, cada vez mais ele rejuvenesce ele. E hoje eu tenho trabalho aqui no mesmo ano que Deus falou para mim casar com o Augusto. Eu me casei e Deus falou comigo que ia me dar algo aqui, e que também detalhes eu posso contar outra hora. E eu amo falar sobre o Espírito Santo, a prática da oração em língua, a vida no Espírito. E eu aqui na Itália, Deus, todas as situações difíceis que eu enfrentei aqui, Deus falou comigo, me adora,
e oro em línguas. Eu voltei a orar em língua porque a gente esquece, é uma prática que a gente tem que ter. E eu comecei de novo e Deus começou a fazer coisas sobrenatural. Deus me deu uma ONG, que já tenho essa ONG há 14 anos, reconhecida no governo europeu, no Senado, aqui em Bruxelas, né? E, e também tenho ganhado um senador da República para Jesus. Eu fui a primeira mulher a ler a Bíblia no Senado da República em Roma. Ganhei um senador para Jesus e ele me convidou. Eu fui a primeira mulher a ler a Bíblia. E Deus tem me dado vidas importantes nessa nação. E hoje Deus me deu essa televisão, que eu estou aqui gravando no meu estúdio, que chama Shelly Aberto, que vai para 8 milhões de italianos. Você está entendendo o que Deus pode fazer com uma pessoa que não é? E um detalhe lá atrás, quando Deus falou para mim vir para a Itália, as pessoas falavam assim, mas se você vir para a Itália, você tem que falar 5 línguas, você tem que falar não sei quantas línguas, você tem que ter duas formaturas, senão eles não vão te ouvir. Aí Deus falou comigo, Paulo pregou para os gentios e Pedro pregou para quem? Então eu disse, Deus, então o Senhor faz isso e ele usa aquilo que não são para os que são. E eu disse, então, eu sou o material de Deus para mim ir para a Itália. E sobre essa palavra, hoje eu estou aqui para te falar para você. Não limita Deus na sua vida. Hoje eu tenho essa televisão e estou evangelizando essa nação. Aqui é o meu púlpito. Não é simplesmente para 50 pessoas, é para 8 milhões de pessoas. Não falo bem italiano, mas isso não me limita. Deus está salvando, curando, libertando, e é isso que as nações precisam. Quero te encorajar para que você venha. Deus, eu não tenho 1 ano de escola e estou aqui. Deus falou para mim que ia me pôr numa televisão. Eu abri um trabalho na Romênia há 13 anos atrás, e 10 anos eu trabalhei na Romênia. Foi deixado 5 igrejas lá e 500 membros. E juntamente com a Bulgária, na Bulgária a gente abriu 14 igrejas num vilarejo de 13 mil pessoas, abandonada, crianças que nunca tomaram banho, pessoas que têm um verme no corpo. Eu nunca peguei nada. E todas as pessoas que vão comigo lá também não. Mas mesmo o pessoal do local não vai naquele lugar. Eu ajudei aquele povo durante 8 anos e esses pastores. E um dia, quando eu não existia mais condição, eu olhei para aquele vilarejo que eu estava indo pegar o voo em Sófia. Dentro do ônibus eu olhava aqueles vilarejos, falei, Deus, aqui ainda não terminou. E Deus falou bem claro para mim, eu vou te trazer aqui numa televisão. E eu falei, eu estou ficando doida, porque aqui não existe um vilarejo desse, aqui não tem nada, nem um supermercado, uma coisa mais assim, como uma televisão. E hoje, para honra e glória de Deus, hoje eu estou numa televisão na Bulgária há 7 anos. Deus colocou uma televisão búlgara naquele lugar. E eu estive ali para obedecer Deus. E essa televisão hoje se tornou a maior da Europa, televisão cristã maior da Europa. Hoje faz 7 anos que eu tenho esse programa que vai para 40 nações através da TBN. Ela alcança 40 nações. Deus salvando, curando, libertando. E essa minha alegria de poder estar aqui contando um pouco da minha vida para você ver o quanto Deus é grande. O quanto Deus pode fazer com uma menina que não tinha, nem sabia como ia nascer, nem sabia que eu estava sendo gerada, né? Minha mãe nem sabia que estava sendo gerada. E Deus fazer isso hoje
E eu agora, Deus falou para mim aqui, passei por uma dor muito grande, decepção, porque as pessoas trazem sofrimento para a gente. Eu estava vivendo algo em Deus tremendo e eu comecei a dizer que eu estava só. E o Espírito Santo falava comigo que estava comigo, mas o encargo era grande. E, tipo, eu quis um rei, então Deus me deu um rei. E isso foi uma grande decepção. E com muita dor. E nessa hora desta dor, eu me levantei. E Deus falou para mim: levanta e vou te fazer de você uma empresária. E eu falei: Deus, mas eu já comi o boi e queimei a canga. Deus falou: eu quero que você dê um passo para trás. Eu vou fazer de você uma empresária nessa nação. Os tesouros, os ouros encobertos das nações são para vocês. E ele falou para mim: faça tenda. E eu falei: Deus, fazer tenda. Entendi que eu tinha que trabalhar, voltar a trabalhar. E eu disse: Senhor, eu só sei cozinhar. E a Itália é um país que não come comida de outra nação. Eles, a comida deles são muito exclusivas e eles têm a forma deles. São comida muito boa, né, por sinal. E aí eu só sabia fazer isso. E naquele momento eu estava fazendo documento para algumas pessoas que chegavam aqui, passaporte, cidadania, acompanhava. E Deus falou: isso que você tem na mão. Me senti como Moisés, né? Olha o que você tem na mão aí, toca nisso. E Deus falou claro para mim: organiza isso que você tem na mão. E eu comecei a fazer cidadania e ele disse: organiza isso, eu vou te pôr um preço, eu quero que você comece a cobrar esse serviço. E eu comecei a fazer isso, procurei uma advogada que está comigo até hoje. E falei com ela, uma advogada italiana, falei: nós vamos fazer cidadania. Eu lembro que ela falou: nós vamos ficar rica. Falei: não sei, mas eu tinha conhecido ela há 3 anos e vi que ela tinha um coração bom, porque tinha que ter coração. E não só profissionalismo, né? Mas hoje eu louvo a Deus porque houve um problema político no Brasil, né? Na época da impeachment da Dilma. Muitos brasileiros saíram do país e procuravam uma pessoa séria aqui para fazer documento. E aí foi quando eu tive muitos clientes. E hoje nós já chegamos em torno de 10 mil passaportes italianos que a minha empresa conseguiu dar, né, para descendente de italiano, esses processos, reconhecimento de cidadania, para quem tem nono italiano, né, que seria antenado italiano, também faço a cidadania portuguesa. E eu abri uma empresa, hoje eu tenho essa empresa, e Deus não, né, como diz, Deus não tem limite com ele. E Deus, quando ele falou que ele ia me pôr na televisão, eu falo sempre: imagina Deus falar para você, vai para uma televisão, e você disser para um irmão: irmão, me ajuda que eu vou para uma televisão. Alguém não vai acreditar. Aí, às vezes, a pessoa fala: você vai se aparecer. Você fala: irmão, me ajuda para ir para a África, todo mundo te ajuda. Mas falar: Deus falou para mim levar o evangelho na televisão, aí é meio mais complicado. Eu falo sempre que Deus, quando Ele fala, só você acredita. Então, é difícil você comentar com as pessoas, porque as pessoas, ela pode acreditar, mas o importante é que é você que tem que acreditar. Se ela não acreditar, não importa. O importante é que você creia e acredita naquilo que Deus falou. E hoje, Deus, depois de 7 anos, Deus me deu uma televisão na Itália. Deus foi falando para mim comprar câmeras. E eu fui comprando câmeras e não sabia. E quando eu voltei do Brasil,
uma televisão aqui me chamou e me fez uma proposta de uma concessão que hoje nasceu Céu Aberto, Shelly Aberto TV. E eu entendi que Deus ainda vai fazer muitas coisas com essa televisão, porque nós estamos iniciando. A intenção é pegar toda a Itália, por ela local. São 2 horas diárias que leva a palavra. E ainda é um projeto que está nascendo. Quer dizer, é um segundo projeto com 1 hora de publicidade. E nós vamos ainda trabalhar nisso. E Deus tem falado para mim patentear o meu nome. Isso está acontecendo agora. Uma nova empresa está surgindo, que é a terceira, que é vender marca Silvia Boni. Logo vai estar aí, né, nas internet. Isso tudo porque Deus falou. E essa venda desta empresa será tudo para a obra de Deus. Aliás, tudo na minha vida é para Ele, né? Não é minha, tudo é dele. Por que eu estou falando isso? Então, presidente de uma ONG, em 3 nações, com uma televisão, com 3 empresas. E por que eu estou te falando isso? Eu estou dizendo para você, Deus pode fazer isso com uma pessoa como eu. Então, você que está aí, que ainda não entendeu o que Deus tem para você, não limita Deus na sua vida. Saiba que Deus tem, e eu sempre disse para Deus assim, quando eu vi os testemunhos de missionários que passavam fome, que filho morria de fome, a mulher ficava doente, enquanto a igreja achava lindo isso, eu falava, meu Deus, não pode ser alguém levar a tua palavra e morrer assim, e ficar. Eu disse, Deus, será que não existe? Todos os missionários eram pobres, todos os missionários tinham que ser mantidos. Eu disse, Deus, se o Senhor tem isso para mim, então não existe missionária milionária, eu sou a primeira. Eu creio que Deus ouviu isso. E hoje eu estou ganhando e podendo ajudar missionários. Eu falo que Deus, Ele não tem nenhum problema aí de dar para mim ou dar para alguém dar para mim. Isso é a nossa mente que pensa assim. Então, se Deus dá para um empresário, ele primeiro ele vai comprar a casa do ano, o carro do ano, vai ajudar as pessoas, vai fazer o que, né, vai fazer mais um negócio. Agora, se ele dá para um missionário, onde é que está a mente do missionário? Onde que está a mente de um pastor, de um líder? Já está na obra, já está no tráfico humano, já está nos orfanatos. Então, é muito mais fácil Deus derramar sobre a nossa vida. E está aí hoje nascendo um projeto que chama Incubadora de Missionários Empresários, né? Que Deus está colocando no meu coração para a gente trabalhar empresários do reino. Porque na Europa é muito difícil você chegar aqui e ser mantido, né? Mas se você também tem uma empresa, ali é o seu púlpito. É muito mais fácil do que você chegar aqui e abrir uma igreja. Você chegar aqui e abrir um café, abrir um negócio, você ganha a pessoa do país, né? Porque se você não fizer, os muçulmanos estão fazendo, né? E eles estão ensinando ao Corão, estão ensinando e cuidando dessa família. Então, é hora de nós mudar nossa mentalidade sobre missões, principalmente na Europa, e Deus tem isso para você. Eu queria só lembrar vocês de tudo isso que eu estou falando aqui é para a honra e glória do Senhor, toda glória, né? Honra é dele e é para ele. Mas eu quero também fazer um desafio com você, você que tem desejo missionário no coração, tenha essa mentalidade, Deus, eu posso ter as riquezas da terra, porque na eternidade você não vai levar dinheiro, você não vai levar ouro, você não vai levar nada, isso são coisas da terra, isso está preparado para nós. Salmo 115 fala que os céus é de Deus e dos anjos, mas a terra é do Filho do Homem. Então, nós podemos conquistar
Você precisa mudar a sua mente com relação a isso. Você imagina, Deus mudou a mente de uma analfabeta que está aqui te falando, que tem 3 empresas, que é empresária e que tem os trabalhos. Eu não deixei de ser pastora um dia, não deixei de ser missionária um dia para ser empresária. Então, eu conheço isso, eu sei o que eu estou falando. Deus tem isso para os filhos dele, porque Deus não quer que ninguém fique passando o pires para ninguém. Deus quer dar para nós, para os filhos. Um dia, um grande amigo empresário disse que perguntou para Deus que se reunisse o exército do mundo, mataria a fome do mundo. E se os políticos se reunissem, mataria a fome das crianças. E Deus falou para ele que ele não conta com os políticos e nem com o exército, ele conta com os seus filhos. E eu guardei aquilo para mim, porque se ele conta com os filhos, ele conta comigo. Então eu sei que eu posso ter o melhor dessa terra, porque o meu coração está em alcançar a vida aqui. Aqui, na eternidade, nós não precisamos alcançar vida. E para isso, nós precisamos, para tirar as crianças do tráfico humano, nós precisamos ter dinheiro para pagar por isso, nós precisamos. Então, hoje eu quero te encorajar a viver isso em Deus. E eu tenho um projeto na Bulgária, que vai ser inaugurado o próximo ano, que a gente está comprando um vilarejo, e já compramos 6 casas nesse vilarejo, está sendo reformada para cuidar das crianças, para que as pessoas morem lá e cuidar, e com uma grande casa, grande, uma ex-escola toda reformada, com vários quartos para cuidar de crianças com deficiência física e crianças órfãs. E um dia eu quero que você venha ali nesse projeto na Bulgária. É um lugar lindo na montanha. Deus está nos dando aquilo ali para a gente fazer a obra dele naquele lugar. Então, há muitas coisas que Deus está preparando por esse tempo. E eu quero que você entenda onde é que Deus quer te levar, o que Deus quer te dar. Saiba que Deus, muitas vezes nós ficamos pedindo algo para Deus, mas nós já temos tudo de Deus. Quando você entende que você tem tudo de Deus, você só obedece. Você só fala, Deus, qual direção eu estou andando? A direção. Quando Deus falou para Josué, Deus falou assim, ser forte e corajoso, Josué, aonde você for, eu irei contigo. Ele não falou mais como a nuvem com Moisés. Ele caminhava conforme a nuvem. Ele, quando passou para Josué, ele disse, ser forte e corajoso, onde você for, eu vou contigo. Ele falou, não aparta esse livro da minha lei, não aparta. Medita nele dia e noite. Tenha cuidado de manter essa chama. E aonde você for, eu vou contigo. E ele disse bem claro, Josué, ninguém te resistirá. E Deus tem falado isso comigo. Silvia, quero que você tenha fé naquilo que eu já te falei. E nisso eu comecei a pensar, ninguém te resistirá. Se você está no centro da vontade de Deus, na obediência de Deus, não se preocupa com os inimigos, porque é Deus que cuida deles. É Deus que entra na história para te defender. Mas você tem que estar na obediência. Quando você está na obediência de Deus, não preocupa com o mal, porque Jesus disse, Senhor, não tire do mundo, mas livre-o do mal. Jesus já fez uma oração e aquela oração valeu. Ele orou ao Pai por você e por mim. Ele disse, guarda-o e livra-o do mal. Então, o homem mau, ele sempre vai ter, mas a gente sabe que é Deus que vai cuidar disso. Então, não tenha medo de caminhar sobre as águas. Põe o pé no Jordão, o Jordão vai abrir. Eu creio nisso, eu tenho crido nisso. E
a tantas coisas maravilhosas que Deus ainda tem para fazer na sua vida, na minha vida. Eu estou com 57 anos e eu pensei que eu já estava tipo, combatendo o bom combate, mas Deus está agora me dando coisas que eu nunca tive antes. Está me pondo em caminhos que eu nunca caminhei, o caminho da prosperidade. É uma prosperidade que vem dele, não é uma prosperidade de tira daqui, põe ali, não. É coisas que Deus, do meu trabalho, do meu suor, e Deus faz isso na nossa vida. Creia num Deus do impossível. E eu me lembro que muitas vezes Deus tem me usado com milagres e prodígios, e naquele momento eu sempre pensava, Deus, o dia que acontecer isso, acho que eu vou, meu Deus, o que será de mim? Mas quando aconteceu, eu entendi que não é eu e não é você, é Ele. É Ele. Você mesmo não entende o que está acontecendo. Você está vendo o cego abrir os olhos e você fala assim, aconteceu isso, Espírito Santo, como que é isso? É essa sensação que eu senti o dia que um cego abriu os olhos diante de mim. Depois que eu orei, eu falei, aconteceu isso, Deus? O que é isso? E você caminha com Ele no sobrenatural. A palavra fala que as bênçãos te seguirá. A palavra fala que quando você leva o evangelho, todos os sinais te seguem. Não é mais o dom disso, o dom daquilo, é todos os dons. Se Ele quer libertar, Ele vai. Você pode orar para uma pessoa que está oprimida, Ele vai dar o alívio, Ele vai libertar. Um que está doente, Ele vai curar. E assim vai, sabe? O que não tem paz, Ele dá paz. E o que está atormentado, Ele vai mudar. E o que está doente, sofrendo com dor, Ele vai trazer o alívio. Então, os sinais de Deus é para todos, desde que você leva o evangelho dele seriamente. E isso tudo, para mim, é uma alegria poder contar um pouco da minha vida, estar falando daquilo que Deus tem feito para te encorajar a caminhar com Ele, a andar com Ele e prosseguir a conhecê-lo. Eu falo para uma grande amiga que eu não quero conhecer mais um grande pregador, não tenho essa ambição de estar em grandes congressos, em conhecer mais uma pessoa, eu quero ainda conhecer Ele. Eu ainda quero conhecer Ele. Eu ainda não conheci Ele. Você entra neste lugar, nada mais te importa além dele. E é esse lugar que Ele fala, fecha a tua porta que eu estarei ali. Esse lugar é um lugar maravilhoso. E muitas vezes a gente não quer sair dali. Mas eu sei que hoje Ele tem falado para mim entrar na mídia, tornar-me pública, e por isso mesmo estou dando meu testemunho, por isso mesmo que meu livro vai ser escrito. Eu vejo pessoas por muito menos já têm livro escrito e eu nunca escrevi. Deus falou comigo há 15 anos para me escrever um livro e hoje eu dou graças a Deus de não ter escrito, porque se eu tivesse escrito naquele tempo, eu ia dizer assim, vai chorando pelo que a Silvia passou. Não, eu não quero fazer você chorar de pena, de dó. Eu quero fazer você chorar de alegria, de prazer e de dizer, olha, ela viveu isso, eu vou viver também. E a minha alegria hoje é dizer no meu livro o quanto é importante conhecer ele, as experiências que eu tive com ele, isso tudo eu quero contar para você, para que você também possa viver o sobrenatural de Deus e ensinar para você coisas que eu aprendi quando eu sempre tive fome de Deus. Eu chegava aos pregadores, quando eu conseguia chegar perto dos bem conhecidos e falava, me conta como Deus te usa assim, o que eu tenho que fazer? Eu só ouvia assim, não, tem um preço, tem um preço, tem um preço. E eu dizia assim, meu Deus, fala esse preço, eu pago qualquer preço, mas eu quero. Então, eu quero dizer para você que hoje eu sei esse método, eu sei como chegar no coração de Deus, eu sei, por isso que eu falo muito do Espírito Santo, o orar em língua são chaves
ora em língua, adora a Deus, seja um adorador o tempo todo. Deixa de ser um pedidor, mas seja um adorador, porque a gente pede muito e muitas vezes a gente pensa que Deus está ouvindo, mas Deus já sabe de tudo. A palavra fala que Ele já sabe tudo de você. Então, começa a adorá-lo, começa a adorá-lo, começa a orar em línguas. São chaves, oração em língua traz o seu futuro diante de você, porque você não está entendendo. É o Espírito Santo com a mão na sua cabeça orando por você. É maravilhoso, são chaves que eu usei na minha vida e que fez com que eu chegasse aqui, aonde eu estou hoje, vivendo o sobrenatural de Deus. A vida no Espírito. E isso e a fome dele de conhecê-lo mais e mais e mais. Uma entrega total. É isso daí que é o segredo. O preço que você tem que pagar são esses que não são preços. Se isso é prazer, se eu disser para você que é difícil para mim, eu não falo que mais nada é difícil para mim. É prazeroso, é uma alegria, é honra para mim servir o Senhor. Eu sempre falo que eu não sirvo o Senhor, né? Eu até preciso mudar isso. Eu sigo o Senhor e sirvo o povo, porque era assim que Jesus, sou seguidora de Jesus. Jesus veio para servir o povo e eu sirvo. E eu sigo o meu mestre, porque era isso que ele fazia. E é isso que eu estou fazendo, servindo o povo e seguindo ele, né? Quando nós entendemos a nossa identidade nele. Então, que você realmente viva isso, seja um seguidor de Jesus. Se você segue Jesus, você vai amar o povo, você vai seguir o povo, porque é assim, quando nós vivemos dentro de um reino, nós estamos com um rei, mas nós servimos o povo, não é? Dentro de um reinado não é assim? Vivemos dentro de um reino e servimos o povo. Então, é isso que é caminhar com Jesus. Caminhar com Jesus cada dia. Que Deus o abençoe. Quero aqui agradecer você por ter ouvido todos os episódios do meu testemunho. Eu sei que o Espírito Santo te tocou e vai te tocar. Manda esse testemunho aí para pessoas, vai passando para frente, que eu sei que a libertação, a salvação, onde eu tenho contado o que Deus tem feito comigo, Deus tem trazido libertação, Deus tem trazido restauração, trazido cura, né, de rejeição, de abandono. Deus tem trazido cura. E eu creio que Deus vai trazer cura para quem você mandar esse testemunho aí. Eu sei que Deus vai tocar nessas vidas, em nome de Jesus. Que Deus o abençoe. Pai, eu quero orar para essas pessoas que vão ouvir o meu testemunho, Senhor. Que haja, Senhor, o seu fogo sobre ela. Que elas possam realmente, Senhor, viver aquilo que eu estou vivendo hoje em Ti. Que elas possam realmente, Senhor, andar no sobrenatural, viver o sobrenatural. Que o Senhor venha tocar, Senhor, lá no profundo, Senhor. Que o Senhor venha mudar a mentalidade. Que o Senhor venha curar as feridas. Que o Senhor venha curar as dores do abandono, da rejeição, do abuso, Senhor, do abuso. Porque o Senhor é o Deus que transforma maldição em bênção. Todas as coisas horríveis que têm acontecido comigo, Senhor, o Senhor transformou em bênção. Eu te louvo, Deus, por tudo que o Senhor fez comigo. E eu te peço, meu amado, faz na vida do meu irmão, da minha irmã, desse jovem, Senhor, desta mulher que está querendo tirar a vida, desses jovens que perdeu o sentido de viver. Eu repreendo todo espírito de morte, todo espírito de suicídio, em nome de Jesus. E eu declaro, Senhor, essa pessoa cheia de vida. Eu declaro essa pessoa às nações, levando a Tua palavra, Senhor. Eu declaro essas pessoas empresárias no Teu reino, Senhor. Eu declaro, Senhor, que ela será respeitada, que ela será, Senhor, realmente
tocará muitas vidas, Senhor, tocará as nações, multidões, Senhor, com o próprio testemunho delas, daquilo que o Senhor fará na vida dela, em nome de Jesus. Traga cura física, Senhor, cura física, Senhor, e cura, Senhor, na mente, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu declaro a sua bênção. Amém. Deus o abençoe. Amo vocês.